Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Brad Mendelson. O mais próximo que tive de um treinador. Chama Multiplicação Cortez. Aberto dos Estados Unidos. Setembro de 1994. Tudo pelo qual eu trabalhei a vida toda depende do resultado desse jogo. Estou sentada ao lado do meu pai, Javier, na primeira fileira da arquibancada central no complexo de Flash Meadows, bem perto das linhas laterais. Os juízes de linha estão de pé com as mãos para trás de ambos os lados da quadra. Bem diante de nós, o juiz de cadeira comanda a partida e controla as reações da plateia lá de sua posição mais elevada. As gandulas estão agachadas, prontas para correr quando for preciso. É o terceiro set do jogo. Nick Chan ganhou o primeiro, e Ingrid Cortez conseguiu arrancar a vitória no segundo. Agora o último vai definir a vencedora. Meu pai e eu observamos, junto aos demais 20.000 espectadores na arena, quando Nick Chan se aproxima da linha de fundo. Ela dobra os joelhos e se prepara. Então fica na ponta dos pés, arremessando a bola para o alto e com uma virada de pulso, manda um saque destruidor a 202 km/h na direção do backhand de Ingrid Cortez. Cortez faz a devolução com uma força surpreendente. A bola cai quase na linha. Nick não consegue alcançar. Ponto para Cortez. Fecha os olhos e solta o ar com força. Cuidado. As câmeras estão de olho nas nossas reações, meu pai diz por entre os dentes cerrados. Está usando um de seus vários chapéus Panamá, com os cabelos crespos e grisalhos escapando na parte de trás. Pai, está todo mundo de olho nas nossas reações. Este ano, Nick Chan já ganhou 2 dos 4 principais torneios do circuito, o Aberto da Austrália e Roland Garros. Se vencer este jogo, vai igualar o meu recorde de 20 títulos em simples de torneios de Grand Slams. Essa marca foi alcançada em 1987, quando levantei o troféu de Wimbledon pela 9ª vez e me consolidei como a melhor tenista de todos os tempos. O estilo de jogo peculiar de Nick, agressivo e ruidoso, ficando quase o tempo todo no fundo da quadra, com golpes violentíssimos, principalmente no saque e nos drives, permitiu a ela dominar o cenário do tênis feminino nos últimos 5 anos. Mas quando estava começando no circuito da WTA, no final dos anos 1980, ela não me pareceu uma adversária muito perigosa. Uma boa oponente no saibro, talvez, mas eu a desbanquei por completo quando nos enfrentamos na grama de Londres, diante da torcida dela. As coisas mudaram desde que eu me aposentei, em 1989. Nick começou a ganhar Grand Slams com uma velocidade assustadora. E agora está na minha cola. Eu cerro o maxilar enquanto a observo. Meu pai olha para mim com uma expressão impassível. Estou avisando. Os fotógrafos vão tentar pegar uma imagem sua irritada ou torcendo contra ela. Visto uma camisa preta sem mangas, uma calça jeans e óculos escuros Oliver Peoples com aro de tartaruga. Os meus cabelos estão soltos. Aos quase 37 anos, estou mais bonita do que nunca, na minha opinião. Então eles que tirem quantas fotos quiserem. O que eu sempre dizia para você na época dos campeonatos juvenis. Nunca deixe seu rosto mostrar suas emoções. Exacto, Ija. Ingrid Cortez é uma tenista espanhola de 17 anos que pegou quase todo mundo de surpresa com sua rápida ascensão no ranking. Seu estilo é um pouco parecido com o de Nick, baseado na força e na agressividade, mas ela sabe angular melhor os golpes. É surpreendentemente emotiva dentro de quadra. Consegue encaixar um ace poderoso contra Nick e vibra com um grito. Quer saber, talvez seja Cortez quem vá acabar com o domínio dela, comento. Meu pai balança a cabeça. Lodudo, ele mal mexe a boca quando fala, e evita deliberadamente voltar os olhos para a câmera. Tenho certeza de que amanhã de manhã ele vai pegar o jornal e vasculhar o caderno de esportes em busca de uma foto sua. E vai abrir um sorriso quando vir que saiu todo bonitão. Apesar de ter perdido peso este ano por causa das sessões de quimioterapia, já está curado do câncer. O corpo se recuperou bem e a pele está com uma cor saudável. Quando o sol começa a bater em seu rosto, passo para ele um protetor solar, mas ele aperta os olhos e faz que não com a cabeça, como se aquilo fosse uma ofensa para nós dois. Cortez conseguiu encaixar uma boa sequência, meu pai comenta. Mas Nick costuma guardar as energias para o terceiro set. Minha pulsação acelera. Nick acerta 3 winners em sequência e leva o game. Agora o terceiro set está empatado em 3-3. Meu pai olha para mim, baixando os óculos para me deixar ver seus olhos. Então, o que você vai fazer? Ele pergunta. Desvio o olhar. Não sei. Ele ajeita os óculos e volta a olhar para a quadra, assentindo de leve para mim. Bom, se não fizer nada, é isso que você vai fazer. Nada? Sim, papá, já entendi. Nick manda um saque aberto. Cortez corre para alcançar a bola, mas a devolução fica na rede. Olho para o meu pai. Ele está com a testa levemente franzida. No box reservado aos jogadores, o treinador de Cortez está curvado para frente no assento, com o rosto entre as mãos. Nick não tem treinador.
Demitiu o último quase 3 anos atrás, e ganhou 6 Grand Slams desde então sem precisar da orientação de ninguém. Meu pai é sempre implacável com jogadores que não têm treinadores. Mas, no caso de Nick, quase não faz comentários a respeito disso. Cortez está inclinada para frente, com as mãos na altura dos quadris, tentando recuperar o fôlego. Nick não permite que isso aconteça. Manda mais um saque aberto. Cortez corre para rebater, mas erra a bola. Nick sorri. Eu conheço esse sorriso. Já estive no lugar dela. No ponto seguinte, Nick garante mais um game. Droga, digo enquanto as duas trocam de lado na quadra. Meu pai ergue as sobrancelhas. Cortez entra em parafuso quando perde o controle do jogo. E Nick sabe disso. Nick tem potência nos golpes, comento. Mas também tem uma leitura de jogo impressionante. Vai fazendo ajustes o tempo todo, adaptando o jogo dela aos pontos fracos da adversária. Meu pai assente. Toda jogadora tem um ponto fraco, continuo. E Nick é ótima em descobrir qual é. Isso mesmo. Mas qual é o dela? Meu pai suprime um sorriso. Ele dá um gole. Que foi? Pergunto. Nada, meu pai responde. Eu ainda não me decidi. Tudo bem. As duas voltam a se posicionar em quadra. Nick é meio lenta, falo enquanto a vejo caminhar até a linha de fundo. Tem muita força, mas não é veloz, nem no trabalho de pés, nem na seleção dos golpes. Não tem a mesma velocidade de Cortez, inclusive no jogo de hoje. E principalmente não é rápida como Moretti, Antonovich e até mesmo Pérez. Ou você, meu pai, complementa. Não tem ninguém no circuito que seja veloz como você era. Não só no trabalho de pés, mas mentalmente também. Balança a cabeça. Ele continua, estou falando de posicionamento, de não deixar nem a bola quicar, de acelerar o ritmo do jogo para não dar tempo para Nick rebater com tanta força. Não tem ninguém no circuito fazendo isso. Não do jeito como você fazia. Mas eu teria que jogar com a mesma potência que ela, respondo. E de alguma forma manter a mesma velocidade de antes. O que não vai ser fácil. Não na minha idade e com o joelho que eu tenho, eu digo. Não tenho mais a mesma impulsão de antes. É essa verdade, concorda o meu pai. Isso vai exigir tudo de você e mais um pouco. Se eu aceitasse, faço a ressalva. Meu pai revira os olhos, mas logo estampa outro sorriso falso no rosto. Dou risada. Sério mesmo, que diferença faz se tirarem uma foto sua de cara fechada? Eu não estou pegando no seu pé, meu pai responde. Então não venha pegar no meu. Lo entendés, Ija? Dou risada de novo. Se lo entendo, papá. Nick leva o game seguinte também. Mais um e o jogo termina. Ela vai bater o meu recorde. Minhas têmporas começam a latejar quando penso nisso. Cortez não vai ser capaz de segurar Nick, não hoje. E eu estou aqui na arquibancada vendo tudo. Preciso ficar aqui sentada vendo Nick tomar de mim tudo o que tanto trabalhei para conseguir. Quem vai me treinar? Pergunto. Você? Meu pai não olha para mim, mas percebo que seus ombros ficam tensos. Ele respira fundo e mede bem as palavras. Isso é você quem tem que dizer, responde, por fim. Essa escolha não é minha. E então? Eu vou ter que procurar o Lars? Você vai fazer o que achar melhor, pichona, diz o meu pai. Ser adulta é isso aí. Ele vai me obrigar a implorar. E eu mereço. Cortez está se esforçando ao máximo para acertar seus golpes. Mas está cansada. Dá para ver que as pernas dela ficam tremendo quando não está se movimentando. Ela manda uma devolução na rede. Agora está 30-0. Desgraçada. Olha ao redor para a plateia. As pessoas estão tensas nos assentos, algumas estalam os dedos. Todo mundo parece estar com a respiração um pouquinho acelerada. Nem imagino o que o pessoal da transmissão de TV está dizendo. Os espectadores ao nosso redor nos espiam de canto de olho, observam a minha reação. Estou começando a me sentir pressionada. Se eu fizer isso, digo baixinho. Quero que você seja o meu treinador. É isso que estou dizendo, pai. Ele olha para mim depois que Cortez arranca um ponto de Nick. A plateia prende a respiração, ansiosa para ver a história acontecer diante de seus olhos. Eu também estaria, se não fosse a minha história que estivesse em risco. Tem certeza, Ija? Eu não sou mais o mesmo. Não tenho mais a energia de antes. Então somos dois, retruco. Você vai treinar uma ex-atleta. Agora está 40-15. Nick tem a chance de ganhar o campeonato no próximo ponto. Eu estaria treinando a maior tenista de todos os tempos, meu pai responde. Ele se vira para mim e segura minha mão. Estou quase chegando aos 40, mas mesmo assim, de alguma forma, a mão dele parece a de um gigante perto da minha. E assim como quando eu era criança, são quentes e ásperas e fortes. Quando ele aperta a minha palma, eu me sinto minúscula, como se fosse para sempre a menina e ele o gigante que eu preciso encarar olhando para cima. Nick saca. Eu respiro fundo. Então você aceita? Pergunto. Cortez devolve o serviço. Nós corremos o risco de perder, e feio, continuo. Mostrar para todo mundo que a machadinha de guerra não corta mais nada. Eles adorariam isso. Eu mancharia não só a minha reputação, mas o meu legado também. Isso poderia estragar tudo. Nick manda um drive de direita. Meu pai balança a cabeça. Não existe o risco de estragar tudo porque o tênis não é tudo, pichona. Não sei se concordo com isso. Cortez rebate o golpe.
Mesmo assim, insisto. Nós teríamos que trabalhar mais do que nunca. Você está disposto a isso? Seria a maior honra da minha vida. Vejo os olhos dele começarem a marejar, mas não desvio o olhar. Ele aperta minha mão com força. Se puder treinar você de novo, pichona, eu morro feliz. Tento ignorar o aperto que sinto no peito. Então acho que está decidido, respondo. Um sorriso se abre no rosto do meu pai. Nick responde com um lobe. Uma lenta trajetória em arco pelo ar. A arena vê a bola subir lá no alto e então começar a descer. Acho que vou sair da aposentadoria, afirmo. A bola parece que vai para fora. Nesse caso, Cortez adiaria a derrota por mais alguns momentos. Meu pai me envolve com o braço e me aperta forte. Mal consigo respirar. Ele cochicha no meu ouvido. Nunca estuve mais orgulhoso, Cielo. E então me solta. A bola cai quase na linha de fundo. A plateia prende a respiração quando ela quiçá bem alta e veloz. Cortez já recuou, pensando que a bola sairia, e agora é tarde demais. Não tem mais como voltar. Ela se projeta para frente, mas erra o golpe. Por uma fração de segundo, o silêncio é total. Então os gritos e aplausos irrompem. Nick Chan acaba de vencer o Aberto dos Estados Unidos. Cortez vai ao chão. Nick levanta os punhos cerrados no ar. Meu pai e eu sorrimos. Estamos prontos. O primeiro ciclo. De 1955 a 1965. Meu pai se mudou de Buenos Aires para os Estados Unidos aos 27 anos. Tinha sido um excelente tenista na Argentina, ganhando 13 títulos em 11 anos de carreira. Era chamado de Javier o Jaguar. Era elegante, mas mortal. Ele sabia, contudo, que tinha abusado dos joelhos. Saltava muito alto, e nem sempre aterrissava direito. À medida que foi se aproximando dos 30, sabia que não aguentaria por muito mais tempo. Ele se aposentou em 1953, um assunto sobre o qual nunca falava comigo sem ficar estressado e acabar saindo do cômodo. Logo depois disso, começou a planejar a mudança para os Estados Unidos. Em Miami, arrumou um emprego em um clube de tênis para ricaços onde passava o dia todo à disposição de qualquer um que quisesse um adversário para jogar uma partida. Era um trabalho normalmente feito por universitários em férias de verão, mas a dedicação dele era a mesma da época em que era profissional. Como ele dizia aos sócios de lá, eu não sei jogar tênis sem dar o meu melhor. Não demorou muito para que as pessoas começassem a lhe pedir aulas particulares. Ele se tornou conhecido pelo comprometimento com a parte técnica, pelas altas expectativas e pelo fato de que quem ouvisse os conselhos de El Jaguar provavelmente começaria a ganhar os jogos. Em 1956, recebeu ofertas para ser instrutor de tênis de diversos lugares do país. Acabou no Palm Tennis Club, em Los Angeles, onde conheceu a minha mãe. Ela era dançarina e professora de valsa e foxtrot no clube. Minha mãe era uma mulher alta e com uma postura impecável, que usava saltos de 10 centímetros não importava onde fosse. Seu jeito de andar era bem lento e deliberado, e ela sempre olhava as pessoas nos olhos. Era difícil fazê-la rir, mas quando isso acontecia, suas gargalhadas eram tão escandalosas que reverberavam pelas paredes. Logo no primeiro encontro, disse para o meu pai que ele só pensava em tênis. Você tem que superar isso logo, Javier. Caso contrário, como vai conseguir construir uma vida? Meu pai respondeu que aquilo era um absurdo. O tênis era a vida dele. Ela retrucou dizendo, então você é teimoso também. Mesmo assim, ele apareceu no dia seguinte no final de uma das aulas dela com uma dúzia de rosas vermelhas. Ela aceitou e agradeceu, mas sem sequer cheirá-las antes de deixá-las de lado. Meu pai ficou com a impressão de que, apesar de ter dado flores para pouquíssimas mulheres na vida, minha mãe já tinha recebido flores de dezenas de pretendentes. Você me ensina a dançar tango? Ele pediu. Ela lançou um olhar atravessado, sem acreditar nem por um instante que aquele argentino não tinha pelo menos uma noção básica de tango. Mas então pôs uma das mãos no ombro dele, deixou a outra no ar e disse, está bem, vamos lá. Ele a pegou pela mão, e ela o ensinou como conduzi-la pela pista de dança. Meu pai conta que não conseguia tirar os olhos dela, diz que ficou maravilhado com a facilidade com que ela deslizava pelo salão. Quando chegaram ao fim da música, meu pai a deitou segurando-a no colo, e ela sorriu e falou com um ar impaciente, Javier, essa é a parte em que você me beija. Em questão de meses, ele a convenceu a se casar praticamente em segredo. Disse que tinha grandes sonhos para os dois. E minha mãe respondeu que ele podia sonhar alto só para si mesmo. Falou que não precisava de muita coisa além dele ao seu lado. Na noite em que contou que estava grávida, ela sentou no colo dele no apartamento onde moravam em Santa Mônica e perguntou se ele conseguia sentir que estava com o peso de 2 pessoas sobre si. Ele ficou com os olhos marejados e sorriu. Então respondeu que sua intuição lhe dizia que era um menino, e que seria um tenista muito melhor que o pai. Quando eu era bebê, meu pai levava uma cadeirinha para as quadras para eu poder vê-lo jogando. Ele disse que eu ficava virando o pescoço de um lado para o outro, acompanhando a bola. Segundo suas histórias, minha mãe às vezes tentava me tirar da cadeirinha para ir sentar na sombra ou comer alguma coisa, mas eu ficava chorando até ela me levar de volta para a quadra. Meu pai adorava contar que pôs a raquete pela primeira vez na minha mão quando eu ainda mal sabia andar. Ele jogou a bola fraquinho para mim, e jura que nesse fatídico dia, acertei em cheio a raquetada. Ele foi correndo de volta para casa, me carregando nos ombros para contar para minha mãe. Ela simplesmente sorriu e continuou fazendo o jantar. Você não entende o que eu estou dizendo? Ele falou. Minha mãe deu risada. Que a nossa filha gosta de tênis. Claro que ela gosta de tênis, é a única coisa que você mostrou para a menina na vida.
Isso é o mesmo que dizer que Aquiles foi um grande guerreiro porque viveu em uma época de guerra. Aquiles foi um grande guerreiro porque estava destinado a isso. Entendi. Então Carolina é Aquiles, minha mãe questionou com um sorriso. E você é o que então, um deus? Meu pai ignorou o comentário. É o destino dela, ele disse. Está mais do que claro. Com a sua elegância e a minha força, ela pode ser a maior tenista que o mundo já viu. Ela ainda vai entrar para a história. Minha mãe revirou os olhos e passou a servir o jantar. Prefiro que ela seja uma pessoa gentil e feliz. Alicia, meu pai falou, abraçando-a por trás. Ninguém vai entrar para a história só por isso. Eu não me lembro de quando me contaram que minha mãe tinha morrido. Nem do funeral, apesar de meu pai garantir que eu estava lá. Segundo sua versão dos acontecimentos, ela estava fazendo sopa quando percebeu que não tinha extrato de tomate em casa, então calçou os sapatos e me deixou com ele, que estava trocando o óleo do carro na garagem. Vendo que minha mãe não voltava, ele bateu na casa da vizinha e pediu para ela cuidar de mim enquanto saía para procurá-la. Ele viu a ambulância a alguns quarteirões de casa e sentiu um frio na barriga. Minha mãe tinha sido atropelada por um carro enquanto atravessava a rua na volta para casa. Depois que minha mãe foi enterrada, meu pai se recusava a entrar no quarto dos dois. Começou a dormir na sala, deixava as roupas em um cesto ao lado da travessa. Isso durou meses. Sempre que eu tinha um pesadelo, saía da cama e ia para o sofá. Ele sempre estava lá com a TV ligada emitindo um ruído de estática e embalando seu sono. E então, um dia, o corredor se encheu de luz. A porta do quarto deles estava aberta, a poeira acumulada na maçaneta não estava mais lá e tudo que era da minha mãe tinha sido colocado em caixas de papelão. Os vestidos, os saltos, os colares, os anéis. Até os bobs de cabelo. Depois, tudo foi levado de lá. E fim de papo. Não restou muita coisa dela. Quase não havia provas de que um dia minha mãe tinha existido. Só algumas fotos que encontrei na gaveta do meu pai. Guardei a minha favorita embaixo do travesseiro. Tinha medo de que, se não escondesse, aquilo também sumisse. Durante um tempo depois disso, meu pai me contou histórias sobre minha mãe. Falava que ela queria que eu fosse feliz, que ela era uma pessoa boa e honesta. Mas chorava todas as vezes e logo deixou de tocar no assunto. Até hoje, a única lembrança significativa que eu tenho da minha mãe é um tanto enevoada. Não sei o que é real e o que foi preenchido pela minha imaginação ao longo dos anos. Na minha cabeça, eu consigo vê-la na cozinha, diante do fogão. Está usando um vestido bordô com uma estampa, talvez de bolinhas ou florezinhas. Sei que o cabelo dela é encaracolado e bem cheio. Meu pai me chama do outro lado da casa, pelo apelido que usava comigo na época, Guerreirita. Mas então a minha mãe balança a cabeça e diz: não aceite ser chamada de guerreira, você é uma rainha. Na maior parte do tempo, tenho certeza absoluta de que foi isso que aconteceu. Mas às vezes parece mais do que óbvio que só pode ter sido um sonho. Minha maior lembrança mesmo é do vazio que ela deixou para trás. Na minha casa havia sempre a sensação de que antes tinha mais alguém lá. Mas no fim ficamos só meu pai e eu mesmo. Em uma das primeiras memórias que tenho, eu sou bem novinha, mas já estou furiosa. Estou irritada com as perguntas das outras meninas. Cadê a sua mãe? Por que ninguém penteia o seu cabelo? Estou irritada com a insistência da professora para me fazer falar inglês sem nenhum resquício do sotaque do meu pai. Estou irritada por me dizerem que preciso ser mais comportada durante o recreio, sendo que aquilo que eu mais queria era apostar corrida com os outros alunos no campo de futebol ou ver quem chega mais alto nos balanços. Eu achava que o problema era que eu sempre ganhava. Só nunca entendi por que as pessoas queriam brincar menos comigo por causa disso, e não mais. Essas primeiras lembranças de tentar fazer amizades vêm sempre acompanhadas de uma certa confusão. Estou fazendo alguma coisa errada, mas não sei o que é. Na hora da saída, eu via os outros alunos se encontrando com as mães. As crianças contavam sobre o dia, reclamavam dos abraços que ganhavam delas ao lado do carro e limpavam os beijos da bochecha. Eu poderia passar horas vendo aquilo. O que mais faziam com as mães depois da escola? Saíam para tomar sorvete? Iam comprar aqueles estojos bacanas que usavam? Onde elas arrumavam todos aqueles laços para o cabelo? Quando elas iam embora, eu começava minha caminhada de 2 quarteirões para encontrar o meu pai nas quadras públicas de tênis. Eu cresci dentro da quadra. Nas públicas depois da escola, nas dos clubes de campo nas férias e nos fins de semana. Cresci usando saiote de jogadora e rabo de cavalo. Cresci sentada à sombra perto das linhas laterais, enquanto meu pai terminava suas aulas. Ele fechava todo o espaço da rede. Seus saques eram sempre fluidos, seus drives saíam sem esforço. O adversário, ou a pessoa que ele estivesse treinando, parecia estar sempre envolvido pelo caos do outro lado da quadra. Com a raquete na mão, meu pai estava invariavelmente no controle. Olhando para trás, vejo que ele devia se sentir apreensivo e solitário na maior parte do tempo quando eu era pequena. Um pai viúvo em um país que não era o seu, sem ninguém com quem contar. Agora me parece óbvio que meu pai provavelmente estava tão estressado que podia explodir a qualquer momento. Mas se ele tinha dias difíceis e noites inquietas, aprendeu a esconder isso muito bem. Para mim, o tempo que passava com ele era como um presente que nenhuma outra criança podia ter. Ao contrário delas, eu tinha um objetivo. Meu pai e eu estávamos voltados para uma atividade significativa. Eu ia ser a melhor. Todos os dias depois da escola, quando meu pai finalmente terminava de atender aos alunos, ele se virava para mim. Vamos, ele dizia. Los fundamentos. Então eu pegava minha raquete e ia ficar ao lado dele na linha de fundo. Game 7 partida. O que isso quer dizer? Meu pai me perguntava.
O jogo é de vida em games. Você precisa ganhar mais games que o adversário para vencer o set. E mais sets para vencer o jogo, eu recitava de cor. E no game a primeira pontuação é 15. Depois 30. Depois 40. Então você leva o game. Mas precisa estar 2 pontuações à frente. E quando fica 40-40, o que o juiz fala? Deu-se. E se você ganhar um ponto, fica com a vantagem para ganhar o game. E como você ganha? Se estiver com a vantagem, é só marcar a próxima pontuação que o game é seu. Você precisa ganhar 6 games para vencer o set, mas também precisa estar 2 pontuações à frente. Não dá para ganhar um set por 6-5. E a partida? No feminino a partida é uma melhor de 3 sets. No masculino pode ser melhor de 5. E quando o juiz fala love? O que isso quer dizer? Nada. Bom, na verdade quer dizer 0. Isso mesmo, quer dizer que você não tem ponto nenhum. Love é o mesmo que nada. Depois de acertar todas as respostas, eu ganhava um tapinha no ombro. E então começávamos a treinar. Existem muitos treinadores que são inovadores, mas esse nunca foi o estilo do meu pai. Ele era adepto da beleza e da simplicidade de fazer as coisas da maneira como sempre foram feitas, só que melhor do que qualquer outra pessoa. Se eu tivesse o mesmo comprometimento em aperfeiçoar meus fundamentos que você, Gita, ele me dizia, ainda seria um jogador profissional. Essa era uma das poucas coisas que ele me falava e eu não acreditava de verdade. Eu sabia que pouquíssima gente jogava tênis profissionalmente depois dos 30 anos. Bueno, papai, eu respondia e o treino começava. Minha infância inteira foi ocupada por treinos. Treinos e mais treinos e mais treinos. Saques, drives, trabalho de pés, voleios. Saques, drives, trabalho de pés, voleios. Várias e várias vezes. Nas férias, depois da escola, nos fins de semana. Meu pai e eu. Sempre juntos. Nossa pequena equipe. O treinador orgulhoso e a aluna prodígio. Eu adorava saber que cada movimento do esporte tinha o jeito certo e o errado de ser executado. Sempre havia um objetivo concreto a alcançar. De novo, meu pai dizia enquanto eu tentava pela 50ª vez no dia aperfeiçoar o meu saque chapado. Quero os 2 braços se levantando na mesma velocidade e ao mesmo tempo. De novo, ele falava, um homem de 40 anos de cócoras para fazer contato visual com alguém que batia em sua cintura. Quando você saca com os pés juntos, precisa trazer a perna de trás para frente antes de bater na bola. De novo, ele dizia com um sorriso. Deixa o spin para o segundo saque e gita. Entendido? E todas as vezes, aos meus 5, 6, 7 ou 8 anos, ele recebia sempre a mesma resposta. Sim, papá. Sim, papá. Sim, papá. Sim, papá. Com o tempo, além de novo, meu pai começou a dizer também excelente. Todos os dias eu almejava aqueles excelentes. Até sonhava com isso. Deitava na minha cama com desenhos do Linus e da Lucy no lençol, olhando para a foto emoldurada do Rod Laver que tinha implorado para o meu pai comprar, e repassava os fundamentos na minha cabeça. Em pouco tempo meus drives eram potentes, meus voleios afiados e meus saques fatais. Aos 8 anos conseguia sacar da linha de fundo e acertar o alvo, uma caixa de leite do outro lado da quadra, 100 vezes seguidas. As pessoas que passavam pela quadra se achavam muito espertas quando me chamavam de Mini Billie Jean King, como se eu não ouvisse aquilo umas 10 vezes por dia. Logo depois, meu pai começou a me ensinar sobre as estratégias de jogo. Na maioria das vezes, os jogadores vencem os games em que tem o saque, meu pai dizia. Decime por quê. Porque quando tem o saque, esse é o único momento em que o jogador pode ditar o ritmo do jogo. Y que é mais. Se você sacar bem, pode controlar o serviço e a devolução. E até os rallies. Exato. Vencer os games de saque é a base de qualquer estratégia. Bueno, entendo. Mas a maioria concentra todas as energias no saque. Aperfeiçoam tanto o saque que acabam se esquecendo da parte mais importante. A devolução. Exato. O saque é sua garantia, mas uma boa devolução vence games. Se você não mantiver seu saque em todos os games e o adversário também, quem leva o set? O primeiro a quebrar o saque do outro. Exato. Se você quebrar o saque do adversário em um game, somente um único game, e mantiver o seu saque, o set é seu. Então eu preciso ser uma boa sacadora e uma boa devolvedora. Você precisa ser uma jogadora completa, ele falou. Ótima no saque, no voleio, nos drives e na devolução. Vem, vamos jogar. Ele sempre ganhava, todos os dias. Mas eu nunca deixava de tentar. Partida após partida, todas as tardes depois da escola, às vezes 2 vezes no fim de semana. Até certa tarde nublada de janeiro, com o tempo um pouco mais frio do que de costume. Durante todo o dia, o céu estava ameaçando cumprir o que sempre prometia no sul da Califórnia, mas quase nunca acontecia. Estávamos empatados no primeiro set quando devolvi 2 saques seguintes com bolas cruzadas de forehand que foram tão velozes que meu pai não conseguiu alcançar. E pela primeira vez na minha curta vida, eu quebrei o saque dele. Excelente, ele falou e jogou os braços para cima e correu até o meu lado da quadra, me abraçando e me girando no ar. Eu consegui, exclamei. Quebrei o seu saque. Conseguiu mesmo, ele falou. Sim, conseguiu mesmo. Uns 2 minutos depois que eu venci aquele set, o céu desabou e a chuva começou a cair. Meu pai cobriu minha cabeça com a jaqueta dele e nós corremos para o carro. Depois que entramos e fechamos as portas, olhei para ele.
Seu rosto estava radiante, apesar de seu corpo tremer de frio. Excelente, Pichoncita, ele falou, apertando a minha mão. Muy bien. Ele ainda estava sorrindo quando ligou o motor e saiu de ré do estacionamento. Desse momento em diante, apesar de não conseguir vencer as partidas, eu me determinei a quebrar o saque dele pelo menos uma vez todos os dias. E conseguia. No fim de cada sessão, voltávamos para o carro com 2 marmitas do restaurante do clube ainda quentes no meu colo. Eu via casas enormes pela janela durante todo o trajeto até nossa garagem. Meu pai estacionava e antes mesmo de descermos, dizia, hoje nós fomos bem. Mas será que vamos fazer ainda melhor amanhã? Eu passava para ele a lista de coisas em que vinha pensando durante o caminho. Melhorar o trabalho de pés, eu dizia. E não levantar o pulso. Ou então, não recuar muito antes de fazer um voleio curto. Toda noite, ele acrescentava mais uma coisa em que eu não tinha pensado. E manter os olhos na bola, não na raquete. Fazer o movimento até o final no drive de direita. E toda noite eu concordava balançando a cabeça. Claro! Como fui me esquecer disso? Só então entrávamos e jantávamos juntos na frente da travessa. Na maioria das vezes víamos só o noticiário noturno, mas eu adorava as raras noites em que ele me deixava assistir a sitcom da Lucille Ball. Ele na poltrona, eu no sofá, as bandejas na nossa frente. Ele ria muito. E por isso eu ria também. Mais tarde, depois que eu escovava os dentes e vestia o pijama, meu pai me dava um beijo na testa e dizia, boa noite, minha Aquiles, a maior guerreira que o mundo do tênis já viu. Depois de apagar a luz, eu enfiava a mão debaixo do travesseiro à procura da foto da minha mãe que tinha pegado na cômoda do meu pai. Na imagem ela está deitada em uma rede no quintal, sorrindo para a câmera comigo no colo. Tem uma laranjeira atrás de nós. Estou dormindo nos braços dela, seu queixo apoiado na minha cabeça, sua mão apoiando as minhas costas. O cabelo dela é comprido e levemente cacheado. Eu costumava passar o dedo naquela fotografia por sobre o vestido dela, dos ombros até os pés. Ficava segurando a foto junto do peito por um tempo e então enfiava de volta debaixo do travesseiro e dormia. Uma noite, quando eu tinha uns 8 anos, fui procurar a foto e vi que não estava mais lá. Joguei o travesseiro no chão, levantei da cama num pulo e levantei o colchão. Como eu poderia ter perdido uma coisa tão importante? Comecei a gritar, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai apareceu e me viu lá com o rosto todo vermelho, os olhos cheios de lágrimas e o quarto revirado. Sem perder a calma, pôs o colchão de volta na cama e me abraçou. Pichoncita, ele falou. Não te preocupes. Não aconteceu nada com a foto. Eu guardei de volta na gaveta. Está na hora de parar de ficar olhando para ela toda noite. Pero eu quero ficar olhando para ela toda noite. Ele negou com a cabeça e me abraçou com mais força. Carino, tire isso da cabeça. É um fardo pesado demais para você carregar. 1966. Quando fiz 9 anos, já tinha vencido todo mundo da minha idade no clube. Então meu pai chamou o filho de um dos alunos dele para me enfrentar, um garoto de 13 anos chamado Chris. Não entendo por que deixam você jogar aqui, Chris foi logo me dizendo. Você não é sócia. Estávamos junto à rede, esperando a partida começar. Nossos pais conversam aos risos. Nem você retruquei. O meu pai é. O seu trabalho aqui. Está aqui para trabalhar para nós. Nossos pais começaram a vir na nossa direção, e Chris resmungou, vamos logo com isso? Eu não estou com a mínima vontade de jogar contra uma menina de 7 anos. Dei uma boa encarada nele, sentindo os meus ombros ficarem tensos. Eu tenho 9, seu idiota. Chris se virou para mim com os olhos arregalados, mas não falou nada. Uma coisa que aprendi desde cedo é que os babacas geralmente ficam sem resposta quando são confrontados. Muito bem, crianças, melhor de 3 sets, o meu pai falou. Chris ia sacar primeiro, e eu me posicionei agachada, pronta. Ele lançou a bola e mandou um saque lento com curva. Eu meti a mão na cruzada. Ponto meu. 0,15. Chris sacou de novo. Eu devolvi com uma passada. 0,30. No terceiro saque fingi um bocejo. 0,40. Game para Carrie, meu pai anunciou. Chris ficou até meio vermelho. Eu só não sabia se era de raiva ou de vergonha. Abri um sorriso para ele. O restante do jogo foi bem rápido. No último saque, eu só joguei a bola para o outro lado, sem me preocupar em colocar topspin ou velocidade no golpe. Ainda assim, ele rebateu para fora. Você é muito ruim de tênis, eu falei enquanto apertava a mão dele. Carolina, gritou meu pai. Desculpa, mas ele é mesmo, respondi. Em seguida, olhei para o Chris. Você é mesmo. Percebi o Chris olhar para o outro lado da quadra. O pai dele balançou a cabeça, revirando os olhos e apagou o cigarro. Eu me lembro de ter pensado, é por isso que a gente precisa treinar, Chris. Quando ele saiu da quadra, meu pai pôs a mão no meu ombro e falou, isso foi bem impressionante. Não precisei nem fazer força, respondi enquanto íamos para os vestiários. Ah, você deixou isso bem claro. E foi bem cruel também. Por que eu seria legal com ele? O garoto falou que eu era uma menina de 7 anos. As pessoas vão chamar você de um monte de coisas nessa vida, ele respondeu. Sempre vai ter alguém falando mal de gente como nós. Por que nós não somos sócios do clube? Perguntei enquanto guardava as minhas coisas. Meu pai deteve o passo. Porque nós somos vencedores. Não vire uma pessoa rancorosa, Carolina, ele falou. Não deixe que ninguém determine como você se sente. Eu o encarei.
Se eu disser que seu cabelo é roxo, significa que é roxo mesmo? Ele questionou. Não, é castanho. E você precisa me provar que é castanho? Eu fiz que não com a cabeça. Não, está na cara que é. Você vai ser uma das melhores tenistas do mundo um dia, Karino. Isso está tão na cara quanto a cor do seu cabelo. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa ser quem você é. Eu fiquei pensativa. Da próxima vez que você enfrentar um garoto como Chris, eu quero ver uma linda partida de tênis mesmo assim, ele falou. Entendeu bem? Eu assenti. Está bem. E nós não choramos quando perdemos, mas também não contamos vantagem quando ganhamos. Bueno, entendo. Você não está jogando contra seu adversário, e entende isso, não é? Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. Mas queria que ele acreditasse que eu entendia tudo o que eu deveria ser. Seria uma traição intolerável à nossa missão se eu estivesse confusa a esse respeito. Toda vez que entra em quadra, você precisa jogar melhor do que da última vez. Você jogou o seu melhor tênis hoje? Não, respondi. Da próxima vez, quero que você se supere. A cada dia você precisa superar o anterior. Eu me sentei no banco ali perto e fiquei pensando. O que meu pai estava propondo era uma tarefa bem mais difícil. Mas quando aquilo entrou na minha cabeça, não tinha mais jeito. Era isso que eu precisaria fazer. Entendo, respondi. Agora vá pegar suas coisas. Vamos à praia. Não, pai, falei. Por favor. Não podemos ir para casa? Ou sair para tomar um sorvete? Uma menina da minha sala falou que tem um lugar com sorvete de casquinha ótimo. Acho que podemos ir até lá. Ele deu risada. Nós não vamos melhorar o condicionamento das suas pernas com sorvete de casquinha. Só podemos fazer isso. Fechei a cara. Correndo na areia. Se correndo na areia, então vamos. 1968. Depois de mais 2 anos ganhando de todas as crianças da cidade, fomos procurados por Lars Vandenberg, o principal treinador de tenistas juvenis do país. Ele estava treinando uma menina de 14 anos chamada Mary Louise Bryan em Laguna Beach. Mary Louise já estava começando a ganhar campeonatos. Tinha chegado à semifinal do torneio juvenil de Wimbledon naquele ano. Lars ligou porque todo mundo em lá anda falando de você, meu pai contou enquanto pegamos a pista sul da rodovia rumo a Laguna Beach. Eu estava de saiote de tenista e camiseta polo branca, com cardigan creme por cima, além de meias novas e um par de tênis branquíssimos e imaculados nos pés. Meu pai tinha comprado tudo aquilo na semana anterior. Depois lavou as roupas e separou para eu vestir naquela manhã. Quando eu vi os babados na bunda da calcinha de tenista que ia por baixo do saiote, fiquei olhando para ele, torcendo para que fosse alguma brincadeira. Mas pelo olhar no rosto do meu pai, ficou claro que era sério. Então eu vesti. Ele está fingindo que é só um joguinho amistoso, continuou meu pai. Mas na verdade quer ver se você representa uma ameaça para Mary Louise. Já havia rumores se espalhando sobre o meu futuro. Eu sabia que ia começar a competir em breve, assim como existem adolescentes que têm a certeza de que vão fazer faculdade. E assim como no caso das universidades, eu achava que o meu pai estava procurando um jeito de conseguir pagar por aquilo. Eu me remexi no assento, tentando dar um jeito de fazer com que o cardigan parasse de pinicar o meu pescoço. E eu sou uma ameaça para Mary Louise? Perguntei. É, respondeu meu pai. Eu abri a janela e olhei o Oceano Pacífico passando sob nós. Quero que você pense no seu plano de jogo, meu pai falou. Mary Louise é 3 anos mais velha, então pode acreditar que é mais alta, mais forte e talvez até mais confiante. Como isso vai afetar sua estratégia? Você tem 5 minutos. Tá, respondi. Meu pai aumentou o volume no rádio e se concentrou na estrada. Em pouco tempo, o trânsito foi ficando mais carregado até parar de vez. Olhei pela janela e vi as crianças na praia, brincando na areia. 2 meninas da minha idade estavam construindo um castelo. O abismo entre mim e meninas como aquelas, como as que estudavam comigo, sempre tinha sido considerável, mas me pareceu quase intransponível ali. Uma fração de segundo depois, o trânsito voltou a andar, e eu me perguntei por que alguém se daria ao trabalho de construir alguma coisa usando areia, sendo que no dia seguinte não estaria mais lá e todo o trabalho seria perdido. Bueno, contame, meu pai falou. Qual é o seu plano de jogo? Se ela for mais forte que eu, vou ter que fazê-la subir a rede o máximo possível e angular os golpes. E ela deve estar bem confiante, então preciso mexer com a cabeça dela logo de início. Se ficar preocupada em perder para uma menina de 11 anos, então com certeza vai perder para uma menina de 11 anos. Muy bem, ele falou, estendendo a mão espalmada para eu bater. Minha Aquiles. Inigualável entre todos os gregos. Eu segurei o sorriso enquanto avançávamos pela rodovia. Mary Louise ganhou o sorteio e escolheu sacar primeiro. Fui para a linha de fundo e bati na palma da mão com as cordas bem esticadas da raquete. Depois segurei o cabo e o virei algumas vezes. Olhei para os meus tênis novinhos. Percebi uma manchinha de sujeira na ponta, então me agachei para limpar. Meu pai e Lars estavam sentados no banco. Lars tinha mais de 1,80 de altura, cabelos loiros e um sorriso que nunca chegava a fazer os olhos se apertarem. Apresentou meu pai como eu jaguar para Mary Louise em um tom que me incomodou. Mary Louise estava do outro lado da quadra com um saiote branco e uma blusa combinando com a faixinha no cabelo. Quando ficou totalmente de pé, deu para ver como era alta e magra, com um rosto anguloso e delicado.
Talvez fossem os vincos perfeitos no saiote ou a maneira despreocupada com que ela segurava a raquete de madeira Dunlop Max Pliforte, mas deu para sentir que, apesar de nós duas nos sentirmos em casa na quadra, vínhamos de mundos bem diferentes. Ela sorriu para mim, e eu fiquei me perguntando se aquela não era a menina mais bonita que já tinha visto na vida. Eu não alimentava nenhuma ilusão de que era bonita. Era atarracada, tinha ombros largos, e minhas panturrilhas e meus antebraços eram mais grossos do que os de qualquer menina da minha turma. Algumas das garotas mais populares, as que usavam laços no cabelo e cardigã por cima do vestido, as que os meninos perseguiam no recreio, me xingavam quando a professora não estava ouvindo. Quando entrei na sala um dia, Christina Williams cochichou bem alto para Diane Richards, lá vai ela. Bom, bum, bum, como se o peso dos meus passos fizesse o chão tremer enquanto eu ia até a minha carteira. A turma inteira caiu na risada. Pelo menos eu não tirei nota vermelha na prova de matemática que nem você, sua inútil, falei enquanto me sentava. A turma riu disso também. Mas aí Christina começou a chorar. A professora percebeu e chamou nós duas lá para a frente. Quando foi pressionada, Christina chorou ainda mais e negou que tivesse me provocado. Eu mantive a cabeça erguida e admiti o que tinha dito. E de alguma forma a covarde se safou, e eu fui mandada para a diretoria, de onde ligaram para o meu pai. Ele foi me buscar e me levou para casa. Depois de ouvir a minha versão da história, meu pai me deu uma bronca e me mandou me olhar no espelho. Ele me falou que eu era bonita. Pichona SOS hermosa. Procurei no meu rosto algum sinal do que ele poderia estar falando. Eu tinha a pele morena e os olhos verdes da minha mãe. Tinha a cor do cabelo do meu pai. Mas o meu corpo, as minhas feições. Isso eu não sabia de onde tinha vindo. Queria ter cabelos cacheados iguais aos dos meus pais, e a altura da minha mãe, os pulsos finos e o nariz perfeito dela. E não tinha nada disso. Não sou nem um pouco parecida com a mamãe, eu disse por fim. Ela era inegavelmente linda, seu rosto era seu cartão de visitas. É sim, ele respondeu. E forte como ela. Observei os meus ombros largos e os meus braços fortes. Por sorte, eu não precisava ser bonita. Meu corpo era talhado para a guerra. E graças a Deus, porque eu estava prestes a usá-lo para acabar com a raça de Mary Louise Bryan. 0-0. Primeiro saque. Mary Louise lançou a bola para cima e mandou ver com a raquete. Enquanto corria para fazer a devolução, imaginei que a minha melhor alternativa era tentar me antecipar e encurtar as trocas de bola. Mas, enquanto me posicionava, vi Mary Louise subindo a rede. Ela achava que eu não ia ter força para devolver com uma passada. E então, no último instante, mandei um drive mais profundo. Ela teve que correr para trás e mandou a bola na rede. A primeira pontuação foi minha. 0-15. Olhei para o meu pai enquanto voltava para a linha de fundo. Ele e Lars me observavam, e os olhos de Lars estavam arregalados. Meu pai tentava conter um sorriso. Eu me agachei e esperei o saque seguinte. Mary Louise estava bem séria a essa altura. De repente, a bola passou por cima da rede, rápida como uma chicotada. Não consegui devolver. 15 iguais. A cada saque eu ficava mais atordoada. 30-15. 40-15. E em um piscar de olhos, ela ganhou o primeiro game. Olhei para o meu pai e vi a testa dele franzida. Não consegui decifrar o que ele podia estar pensando. Era minha vez de sacar. Encaixei os saques exatamente onde queria. Fui preparando meus golpes com algumas trocas de bola de antecedência. Fiz Mary Louise correr a quadra toda. Mas todas as vezes ela conseguia devolver. Os ralis mais longos terminavam sempre com ela levando vantagem. Eu me coloquei em estado de alerta. Acertava todas as bolas. Mas por melhores que fossem os meus golpes, não fazia diferença. Ela levou o primeiro set por 7-5. Eu já estava exausta. Meu pai me entregou uma toalha sem dizer uma palavra. Respirei fundo. Não podia perder, não era uma opção. Pensei que, marcando aquele primeiro ponto, eu fosse desestabilizar a cabeça dela. Mas isso só serviu para acordá-la. Para ela dar seu melhor. Eu precisava impedir que ela continuasse conseguindo winners. Ia partir para o ace em todos os saques. Era arriscado, eu podia cometer duplas faltas. Mas senti que essa era a minha única chance. Meu primeiro saque foi forte, e quicou alto. Ela se jogou para alcançar a bola, mas devolveu para fora. 15-0. Fiz a mesma coisa de novo. 30-0. Olhei para o meu pai quando fui pegar a bola, e vi um sorriso aparecer no rosto dele. Mandei outro saque chapado, mas dessa vez bem perto do T. A bola passou direto por ela. 40-0. Ela estava na minha mão. Senti um arrepio descer da cabeça até as costas. Senti minhas articulações e meus músculos se soltarem. Senti meus ossos vibrarem. Meu saque seguinte foi uma bola baixa e rápida. Ela devolveu com spin, de um jeito que eu entendi sem precisar nem pensar. Sabia exatamente onde iria cair, como iria quicar, e mandei a bola para o outro lado usando toda a força do meu ombro. Ela rebateu para fora pela linha de fundo. Continuei jogando assim e ganhei o set. O placar estava 1-1, e tudo seria decidido no último set. O primeiro saque de Mary Louise no game seguinte virou um outro rally, mas o ponto acabou com ela mandando um drive que veio bem baixinho e eu não consegui alcançar. Senti vontade de gritar quando a bola passou pela minha raquete. Mas eu sabia que meu pai não ia tolerar uma coisa dessas. Aquela vibração toda pelo corpo tem um porém, ela pode ir embora com a mesma rapidez com que aparece.
Depois que ela marcou o último ponto da partida, eu caí de joelhos. Parecia que o mundo inteiro tinha se despedaçado. Fiquei no chão por um tempo, de olhos fechados. Quando abri de novo, Mary Louise e Lars estavam conversando tranquilamente perto do banco, e o meu pai estava de pé ao meu lado, com a mão estendida. Meu pai tinha um rosto simpático e cabelos escuros e cacheados. Os cílios eram compridos, as sobrancelhas grossas e os olhos eram castanho claros. Eu não consegui encará-los. Vamos, ele disse. Já podemos ir. Eu me levantei e olhei para Mary Louise. Eu sabia o que precisava fazer. Só precisava encontrar forças para isso. Fui até ela. Você jogou muito bem, falei. Enquanto as palavras ainda estavam na minha boca, consegui perceber que aquela não parecia eu falando. Minha voz estava seca e fria, sem nada do tom melodioso de sempre. Estendi a mão, e ela sorriu e me cumprimentou sem hesitar. Carrie, ela disse. Fazia um bom tempo que eu não disputava uma partida assim tão dura. Obrigada, respondi. Mas quem ganhou foi você. Mesmo assim, ela insistiu. Eu não teria conseguido ganhar de você com 11 anos. Obrigada, repeti. Mas ela sabia que só o que importava era que eu tinha perdido. Meu pai e eu arrumamos nossas coisas e voltamos para o carro. Fechei o zíper da capa da raquete e a joguei no banco de trás antes de desabar no assento do passageiro. Quando meu pai entrou, fiquei olhando para o porta-luvas tentando segurar as lágrimas. Hablemos, ele disse. Você não devia ter me trazido para jogar com ela, eu falei, sentindo minha voz falhar. Meu pai balançou a cabeça. Nilo ententes, retrucou. Não é essa a lição a aprender aqui. Trate de tentar de novo. Eu odeio tênis e esbravejei, e então dei um chute no porta-luvas. Tira o pé daí, ele falou. Você sabe que isso não se faz. Fechei os olhos e tentei respirar. Quando abri de novo, não consegui encarar o meu pai. Olhei pela janela e vi do outro lado da rua, uma mulher sair de casa e pegar a correspondência. Fiquei me perguntando se ela também poderia ter tido um péssimo dia. Ou talvez a vida dela não fosse nada parecida com a minha. Talvez ela vivesse sem nenhuma pressão, sem aquela sensação de que tudo dependia de ser boa ou não em determinada coisa. Ela seria atormentada pela necessidade de vencer sempre, assim como eu? Ou não precisava de nada disso para viver? Olhei para o meu pai, mas a princípio ele não se voltou para mim. Desconfiei de que finalmente tinha conseguido decepcioná-lo, mostrando que não era digna da fé que ele depositava em mim. Já acabou, ele falou quando se voltou para mim. Parou com a histeria? Você ainda quer me treinar? Perguntei. O rosto do meu pai se contorceu de um jeito que me deixou sem palavras. Ele balançou a cabeça e levou a mão ao meu rosto, limpando as minhas lágrimas com o polegar. Carino, como é que você pode me perguntar uma coisa dessas? Meu pai baixou os olhos até encontrar os meus. Estou mais orgulhoso de você do que nunca, como pai e como treinador. Como assim? Eu sei que você está chateada porque perdeu o jogo, ele comentou. Eu perdi, falei. Sou uma perdedora. Papai balançou a cabeça, ainda com um sorriso no rosto. Você é parecida demais comigo, Ija. Mas preste atenção, por favor, ele disse. Eu me concentrei tanto em ensinar você a ganhar que acabei não explicando que todo mundo perde jogos. Eu não sou que nem todo mundo. Eu tinha que ser a melhor. Meu pai assentiu. E vai ser. Você provou isso hoje. Foi a melhor partida que você já fez na vida. Eu o encarei. Você já tinha acertado tantos drives que quicaram quase na linha de fundo como hoje? Ele perguntou. Não respondi. Você já tinha feito 3 aces seguidos que nem hoje? Comecei a bater o pé no chão do carro enquanto ele falava. Não, eu disse. Meu primeiro saque estava entrando muito bem hoje. Você estava com tudo, Carino, ele falou. Alcançou a bola em quase todas as jogadas. Tá, mas aí acertava na rede. Porque você ainda não é a jogadora que um dia vai ser. Eu encarei, sentindo meu coração se abrir só um pouquinho. A cada partida que você joga, chega um pouco mais perto de ser a maior tenista que o mundo já viu. Você não nasceu pronta. Nasceu para virar essa pessoa. E é por isso que precisa melhorar a cada vez que entra em quadra. Não para derrotar a adversária. Mas para virar a jogadora que eu vou ser, complementei. Agora você está me entendendo, meu pai respondeu. Hoje você jogou como nunca antes na sua vida. E você está feliz, falei. Comigo. Porque eu joguei bem. Porque você jogou melhor do que nunca. E vou melhorar a cada dia, continuei. Até o dia em que virar a melhor de todas. Até você atingir plenamente o seu potencial. Isso é o mais importante. Nós não vamos desistir até você se tornar a melhor jogadora que pode ser, ele falou. Não vamos descansar. Até sentirmos que isso virou verdade. Algum dia. Porque aí eu vou ser quem nasci para ser. Exato. Meu pai se voltou de novo para o volante e engatou a marcha do carro. Mas, antes de sair, olhou para mim mais uma vez. Nunca mais me pergunte, Ija, se eu vou parar de treinar você, ele disse. Nunca nem pense nisso. Jamais. Assenti, abrindo um sorriso. Senti que tinha entendido perfeitamente o que estava tentando me dizer. Como hoje eu me saí bem, falei, alguns minutos depois, já no caminho para casa. Fiquei pensando no que fiz na quadra. Sabe como é, as coisas que deram certo. Meu pai assentiu. Conta-me.
Falei sobre as estratégias que usei, sobre as decisões no calor do momento, tomadas em frações de segundos. E por último, antes de começar o jogo, eu limpei os meus tênis também. Meu pai levantou as sobrancelhas. Acho que esse pode ser o meu ritual da sorte, falei. Sabe como é? Todos os profissionais têm um. Meu pai sorriu. Me encanta. Eu disse. E acho que isso vai me ajudar, sabia? Eu vou continuar melhorando cada vez mais. Até um dia chegar ao nível que preciso ter para virar uma profissional.